bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai estudar a árvore genealógica da família Tannhaus em Dark. Se você é novo aqui no canal, já não se esquece de se inscrever porque a gente ainda tem bastante conteúdo de Dark pra soltar. E antes de entrar no assunto desse vídeo, eu queria dar um recadinho pra vocês que ficaram pedindo vários vídeos pra gente lá nos comentários do último vídeo que a gente fez com o final explicado de Dark. A gente leu todos os comentários, a gente tá tentando organizar os vídeos pra ver se dá pra responder as perguntas de todo mundo. Mas um recadinho importante é que eu fiquei muito feliz que muitos de vocês se interessaram pelo vídeo de filosofia. Então fiquem tranquilos, esse vídeo vai sair, mas como ele é mais denso, vai demandar mais tempo pra fazer, a gente vai deixar ele um pouquinho mais pra frente. E lembrando que esse vídeo do Tannhaus, ele tem spoilers sobre o final da série Dark. No final da terceira temporada de Dark, a gente descobriu que, na verdade, tanto Jonas quanto Martha estavam vivendo em mundos alternativos, que não eram pra existir. Eles foram oriundos de um apocalipse no mundo original, que era o mundo em que o relojoeiro e inventor Tannhaus acabou perdendo a sua família em um trágico acidente de carro. E o que é muito interessante na série é que, como a família Tannhaus ela foi essencial para o apocalipse do mundo original, já que foi o inventor Tannhaus que fez a máquina do tempo, a história dessa família acabou ditando bastante as regras lá nos mundos alternativos. Mas fica tranquilo que eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. E uma outra coisa também sobre a família Tannhaus é que, já que foi essa família a responsável pelo apocalipse, eu tenho uma teoria de que a história trágica dessa família ela se manteve intacta em todos os dois mundos alternativos. Porque lá na série, tudo que a gente sabe sobre a família Tannhaus, ela vem lá do mundo do Adam. Só que para fins desse vídeo, a gente vai trabalhar com essa hipótese de que a história trágica da família Tannhaus, ela se repete tanto no mundo do Adam quanto no da Eva, e justamente porque ela seria a história verdadeira lá do mundo original. E o que a gente sabe na série é que essa família Tannhaus, ela é originária do Henrik Tannhaus. E esse cara, ele é o pai do Gustav Tannhaus, que é aquele ceguinho, aquele senhor ceguinho que aparece lá em 1888 com o Jonas Andarilho e o resto da galera que ele salvou do apocalipse. O Gustav Tannhaus, ele nasceu em 1813 e essa é uma data que a gente tem lá do site oficial da Netflix. E tem uma cena que aparece no terceiro episódio da terceira temporada em que o Henrik Tannhaus, ele tá com o Gustav, na sua versão criança, dentro de uma carruagem em 1822. Nesse momento, o Henrik, ele começa a falar trechos da peça de Ariadne pro seu filho Gustav. E ele fala que era a peça favorita da mãe do Gustav. O trecho que ele lê é o seguinte: a partir de então, eu soube que nada mudaria, que tudo continuaria. A roda gira de novo e de novo. A cada círculo, um destino ligado ao outro. Um fio, vermelho como sangue, que liga todas as nossas ações. E a gente já tem bastante familiaridade com esse trecho, porque ele foi falado lá pela Martha no episódio que ela tá fazendo uma peça de teatro. Esse trecho ganha bastante evidência na peça. Inclusive, se eu não me engano, quando ela tá falando do fio vermelho, é quando o Ulrich, ele vai lá na caverna seguindo a linha vermelha até o finalzinho da caverna na portinha de 1953. E lógico, é uma grande alegoria a toda a série. Essa história de que tudo vai se repetir e acontecer de novo e de novo e de novo representa o ciclo infinito em que vivem todos os personagens, tanto no mundo do Jonas quanto no mundo Martha. E vocês lembram que eu falei que eu achava que as coisas que aconteciam no mundo original, na história original, ditava o tom do resto do mundo? No caso dos outros mundos, tanto do Jonas quanto da Martha? Isso da história da Ariadne é um bom exemplo. Como a família Tannhaus foi responsável pelo apocalipse e essa história da Ariadne era tão significativa para eles, ela foi reproduzida nos outros dois mundos pela figura da Martha, que ficava falando essa peça, e também pelo fio vermelho como sangue que ficava conectando as portas da Sic-Mundus lá nas cavernas de Vinden. E nessa cena da carruagem de 1822, a gente tem todas as pistas de que a Sic-Mundus já existe. Porque o Henrik, que é o pai do Gustav, ele tem um anel da triquetra e na bengala dele tá escrito Sic Mundus Creatus Est. A frase que significa "e assim o mundo foi criado" e que também dá o nome à sociedade secreta. Nesse momento, o Henrik tá falando pro seu filhinho Gustav que ele tem certeza que a mãe dele ia querer estar presente nesse momento. E ele começa a consolar o filho, que começa a se questionar: poxa, por que a gente morre? As coisas terminam quando você morre? E aí o pai dele fala uma frase que a gente pode analisar lá no vídeo de filosofia, que é muito bonita. Ele diz que tudo que já viveu
viveu vive para sempre no infinito do tempo. E enquanto ele fala isso, ele tá olhando pro reloginho que a gente já conhece de longa data em Dark, que é aquele relógio dourado que tá escrito para Charlotte cravado dentro do relógio. Qual a conclusão que a gente tira disso? Mesmo que lá na árvore genealógica da Eva não fale nada sobre a mãe do Gustav, faz sentido a gente deduzir que ela se chamava Charlotte. E o pai do Gustav, que sempre se interessou por esse assunto de viagem no tempo e é um dos fundadores das Sigmundas, ele deve estar querendo resgatar a sua amada do mundo dos mortos. E já que a gente começou falando que o Henrik, ele era das Sigmundas, vamos explicar um pouquinho então o que seria Sigmundas. Sigmundus creatus est, e assim o mundo foi criado, como a gente já falou, é um dos dizeres da Tábua de Esmeralda, que é um dos textos mais famosos da alquimia, escrito por Hermes Trismegistro, que também é conhecido como Hermes 3 vezes Grande. E esse apelido de Hermes 3 vezes Grande, ele é advindo lá da Tábua de Esmeralda, porque lá o Hermes disse que descobriu os 3 grandes pilares de toda a sabedoria do universo. Seriam eles a alquimia, a astrologia e a teurgia. E essa última pode ser traduzida como a ciência do maravilhoso e a arte de fazer milagres. E eu acho que muito da importância da série ao número 3 ou 33 vem justamente do Hermes 3 vezes Grande. E isso faria sentido, né? Já que a Tábua de Esmeralda é o grande pilar que criou a Sigmundas e ela já estava sendo estudada pelo Henrik, que é o pai do Gustav Tannhaus, desde 1822, no mínimo. Vamos dar um pulo temporal agora lá para 1888. E nessa época é bom a gente lembrar que se ele nasceu em 1813, o Gustav Tannhaus agora já era um vovozinho Tannhaus e tinha 75 anos. Que pra época, gente, era mais que centenário. As pessoas viviam muito menos no século XIX. Como a gente vê ele sozinho interagindo com os outros viajantes do tempo, acho que é seguro dizer que ele ali era o último membro raiz da Sigmundas. E aí o Gustav, naquela época, ele tinha uma fábrica. E a fábrica dele era localizada justamente onde fica Vinden nos dias que a gente conhece. Tem uma cena que o Gustav tem com o Jonas Andarilho, que ele fala pro Andarilho para ele nunca se esquecer do propósito deles ali, que eles estão querendo criar um paraíso, onde não existe sofrimento, porque a dor, ela é extinta antes mesmo dela ser criada. E é mais ou menos por aí, por esse diálogo, que a Marta do futuro, que é a Marta do mundo da Marta, ela chega lá em 1888, logo depois de ter soltado o pobre coitado do Jonas lá do mundo Jonas, que do nada foi surpreendido Com outra Marta de um outro universo, que história é essa? Ela vai, pega o Jonas de lá, larga ele no mundo dela, volta de novo a usar aquela esfera, né, que muita gente chama de Pokébola, e vai lá pra 1888. Quando ela chega lá, o Gustav, ele tem um gatilho e resolve achar uma ótima ideia ir até a cidade pra contar pra todo mundo da descoberta dele, de que realmente Viajantes no tempo é algo que existe sim. honestamente, eu não sei onde é que ele tava com a cabeça quando ele pensou em fazer isso. Porque quem que ia acreditar em viagem no tempo em 1888? Mas enfim, infelizmente, ele nunca chegou até a cidade, porque quando ele tá na carruagem dele, a caminho de lá, entra o homem misterioso que a gente tá apelidando carinhosamente de Trevoso Sem Nome. Aí o Trevoso Sem Nome entra, faz uma entrada mega de efeito, declamando o dizer que estava na carta do Clausen, que foi aquela carta que fez o Clausen ir até Vinden. Essa carta contém uma citação do Freud e se vocês quiserem a gente aborda melhor ela lá no vídeo de filosofia. Depois de declamar este lindo poema freudiano, ele pega aquela cordinha e enforca o pobre coitado do Gustav. O que é importante nessa cena a gente ter em mente é que apesar da série não ter falado com todas as letras quem escreveu a carta pro Clausen, essa aí é a nossa pista de que quem escreveu foi o Trevoso Sem Nome. Trevoso Sem Nome, Infinito, Harry Potter, escolha aí um nome pra esse cara. Faz todo sentido ter sido ele a escrever a carta, porque a Eva, ela quer manter o ciclo do jeitinho que ele é. Então ela precisava que o apocalipse acontecesse no mundo Jonas. E para isso, o Clausen precisava chegar na história, porque era ele o responsável por começar todo o apocalipse. Foi ele que abriu os barris lá no mundo do Jonas. Ainda não entendi por que foi ele, se era só o Alexander assumir pra Charlotte todo o erro que ele teve lá na usina, né? Que nem foi o plot lá do mundo da Marta. Mas enfim, acharam que fazia mais sentido trazer um terceiro pra essa trama. Só que o Gustav pode estar morto, mas o legado dele não morreu. O Gustav ceguinho que a gente conhece, que morreu nas mãos do Trevoso Sem Nome, ele deixou pra trás uma esposa e um filho. Não sabemos o nome da esposa dele, mas lá na árvore genealógica da Eva, a gente consegue ver que o filho dele é o Leopold. E é justamente esse elemento aí, o Leopold Tannhaus, que é o pai do H.G. Tannhaus, que é o nosso merdeiro
dele favorito, né, gente? Ele só queria rever família e criou um apocalipse no mundo. Lá pelo site original da Netflix, a gente consegue ver que o H.G. Tannhaus, ele nasceu em 1913 e, como a gente já sabe, ele sofreu uma grande tragédia familiar. E essa tragédia a gente sabe que aconteceu sim em todos os mundos. Em 1971, em um acidente de carro, ele perdeu seu filho Marek, a esposa Sonia e a bebê Charlotte. Só que na mesma noite do acidente do filho dele, isso lá no mundo Jonas, duas estranhas, que agora a gente sabe que são Elizabeth e Charlotte, Mãe e filha, entregaram uma nenê pro Tannhaus criar. E ele, homenageando a bebezinha neta dele que ele tinha acabado de perder, colocou o nome da criança de Charlotte. Pra mim, o nome Charlotte é o segundo indício de que as coisas que aconteceram no mundo original com o Tannhaus, elas guiaram todas as outras coisas dessa bifurcação de mundos. Isso porque a Charlotte é uma das grandes peças desse nó que existe nas bifurcações. E ela é super importante, porque lá no mundo original, ela era de fato a netinha do Tannhaus. E mais que isso, ela também era a esposa perdida do Henrik Tannhaus, que é o primeiro portador daquele relógio para Charlotte que a gente tem notícia. Agora, como a gente já falou que as coisas que aconteceram na família Tannhaus ditaram um pouco o tom dessa bifurcação de mundos, o Tannhaus, ele nunca ia saber que o nome verdadeiro dessa bebê também era Charlotte. Então ele fez uma homenagem à sua netinha perdida, nomeando a criança de Charlotte, só que o nome dela já era Charlotte, porque ela é a Charlotte, que é filha da Elizabeth e mãe da Elizabeth também. Porque a Elizabeth deu o nome da filha de Charlotte em homenagem à sua mãe. E é por isso, gente, que o Noah jamais poderia imaginar que a filha perdida dele, que se chamava Charlotte, que ele e a Elizabeth juntos escolheram chamar de Charlotte, estava vivendo em Vinden também sobre esse mesmo nome. E é por isso que ele nunca encontra ela. A Charlotte, ela cresceu com o Tannhaus tendo ciência da existência do relógio que ele guardava de herança familiar, que era o relógio que os antepassados dele tinham desde o século XIX. E o meu palpite, que é só um palpite mesmo, não tem como confirmar, é que esse nome Charlotte virou também meio que uma herança familiar. Eu acho que lá desde a época do Henrik Tannhaus, as mulheres da família começaram a ser chamadas de Charlotte. Por isso que o Marek, gerações depois, colocou o nome da bebê de Charlotte, e o Tannhaus, depois que a nenenzinha morreu, resolveu pegar essa filha adotiva e também chamar de Charlotte. E aí a gente entra na confusão do relógio. A Charlotte lembrava que o Tannhaus, ele tinha esse relógio com os dizeres para Charlotte. Já o Noah, quando a Charlotte desapareceu lá em 2041, e agora a gente sabe que quem fez isso foi a própria Elizabeth com a Charlotte, elas duas, elas só levaram a bebê, não levaram esse relógio. Então quando o Noah e a Elizabeth, na sua versão de 2041, eles voltam para casa e dão falta da Charlotte, o Noah pega esse relógio e promete para Elizabeth que ele vai recuperar a filha. Esse relógio que o Noah tem, quando ele encontra a Elizabeth lá em 2019, ainda como uma criança, ele entrega esse relógio para ela e fala para ela entregar para Charlotte. Charlotte aí sendo a filha que eles vão ter juntos um dia. Só que a Elizabeth nesse momento, ela é uma criança, ela não sabe nada de filha. Então quando ele fala, entrega isso aí para Charlotte, ela chega em casa, mamãe. Isso aqui, ó, um estranho, muito esquisito, um cara chamado Noah pediu pra te entregar esse relógio. E aí a Charlotte se lembra que esse relógio era o relógio de herança lá do avô de criação. Eu só não tô lembrada se a Charlotte tem também esse relógio nessa versão adulta de 2019 ou se ela só se lembra que o Tannhaus um dia teve esse relógio também. Eu acho que ela tem, né? Porque se for algo de herança familiar, depois da morte do Tannhaus, o relógio passaria pra ela. O que pra mim acaba sendo esquisito, porque é como se ela tivesse dois relógios ali, como se um único relógio tivesse se tornado dois ao longo do tempo, com essa história toda de viagem. Comenta aqui embaixo se vocês têm uma explicação aí sobre esse relógio. E o resto da história do H.G. Tannhaus a gente já conhece, né? Ele era o relojoeiro de Vinden e foi quem inventou a máquina do tempo sem nunca ter inventado a máquina do tempo. Além disso, ele também é uma farsa de escritor. Ou seja, esse cara é a própria síndrome do impostor, né? Só que no caso ele não é síndrome coisa nenhuma, ele só é impostor mesmo. Eu tô falando isso porque ele que escreve o livro Uma Jornada Através do Tempo sem nunca ter escrito, porque quem mostra esse livro pra ele é a Cláudia, e além disso, ele só consegue fazer a máquina do tempo porque o Trevoso Sem Nome pegou as plantas da máquina do tempo lá na Sigmundus, entregou pra Eva, a Eva entregou pra Cláudia, que ela achava que era a Cláudia do mundo dela, só que aí já era a Cláudia agente dupla, porque ela já tinha matado a Cláudia Eva e agora ficava nessa ponte entre mundos, e a Eva dá essa planta pra Cláudia, pra ela dar pra Cláudia do mundo Jonas, sem saber que já tava dando pra ela mesma, pra que a Cláudia finalmente entregasse essa planta pro Tannhaus, pra que ele construísse essa máquina do tempo. Agora, no nosso
nosso vídeo de final explicado, eu vi a melhor teoria já feita sobre a família Tannhaus. Ela foi do nosso inscrito Guilherme Fernandes. Não sei se vocês lembram, mas a série diz pra gente que depois do acidente sofrido pela família do Tannhaus, o corpo do Marek, que é o filho, e da Sônia, que é a nora, eles foram encontrados. Mas o corpo da neném nunca foi encontrado. O Guilherme pensou o seguinte: vocês lembram que lá nessa terceira temporada, o Adam, ele deu uma missão pra Agnes, que seria entregar o jornal pra Cláudia mais velha? Isso é um pouco estranho porque essa missão de entregar o jornal, a própria Cláudia já tinha dado pra Agnes. Então e se o Adam tivesse pedido pra Agnes para que ela fosse até 1971 e resgatasse a neném Charlotte do acidente? Ué, mas o que o Adam iria querer com essa neném Charlotte? Levar ela lá pro início do século XIX, para que ela conhecesse o Henrik e se casasse com ele, e assim o ciclo da família Tannhaus fosse perpetuado através do tempo. E lógico, gente, isso é apenas uma teoria, a gente só tá aqui brincando de teorizar, mas eu achei isso fantástico, porque faz muito sentido. Faz sentido primeiro, porque o nome, né? O nome é Charlotte também. Faz sentido o Adam querer perpetuar esse ciclo, mas também o que é muito legal é que isso seria uma maneira de legitimar o interesse que o Henrik Tannhaus teve com viagem no tempo. Ele só queria tanto viajar no tempo porque ele tinha certeza que isso era possível. Afinal de contas, a sua própria esposa veio do futuro. Então olha que fantástico, eu adorei essa teoria. Guilherme tá de parabéns. E esse foi o nosso vídeo explicando a família Tannhaus. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho porque ainda tem mais conteúdo dark pelo caminho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta, dá like, compartilha com todo mundo, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Um beijo e até a próxima!